Imagine acordar todos os dias com a certeza de que sua cidade nunca cairia. Em Jerusalém, essa era a convicção. Cercada por muralhas gigantescas, protegida por guerreiros escolhidos, sustentada por reservas de comida que podiam durar anos e, acima de tudo, guardada pelo Deus de Israel. O orgulho corria pelas ruas. Os sacerdotes ainda entravam no Templo de Salomão. O Santo dos Santos ainda era intocável, e ninguém ousava imaginar que o juízo já estava à porta. Enquanto o povo celebrava festas religiosas, o céu espiritual da cidade se fechava. O pecado se espalhava nos becos escondidos e até dentro do altar. E mesmo quando o profeta Jeremias gritava advertências entre os muros, as vozes mais influentes da nação preferiam silenciar a verdade. Os nobres ainda banqueteavam. Os reis ainda confiavam em alianças políticas. O nome de Nabucodonosor era ouvido com desdém. Babilônia, um império distante. Jerusalém se considerava invencível, mas já estava morrendo por dentro. A tragédia não começou com flechas ou lanças, começou com orgulho, com traições internas, com promessas quebradas diante do Eterno, e quando o silêncio de Deus se instalou sobre a cidade, ninguém percebeu. Quando a fome chegou, já era tarde. Quando os filhos começaram a desaparecer nas noites frias do cerco, a justiça divina já caminhava pelas ruas como sombra. O exílio, a deportação, o canibalismo, tudo isso se aproximava passo a passo, como parte de um plano que não era apenas militar, era espiritual. Neste roteiro, você vai caminhar por cada estágio da destruição. Vai sentir a tensão se acumulando a cada decisão equivocada. Vai entender como um homem chamado Nabucodonosor transformou guerra em ciência e fez de Jerusalém um exemplo de castigo espiritual para o mundo antigo. O Templo de Salomão, reduzido a cinzas. O rei Zedequias, humilhado diante de seus inimigos. Os inocentes, massacrados sem piedade. Não foi apenas uma derrota militar, foi a derrocada de uma nação que ignorou os sinais de Deus até o último instante. Se esse tipo de verdade bíblica desperta em você temor, arrependimento e sede de conhecimento, então já deixa o like neste vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Porque hoje você vai entender por que o orgulho de Israel não resistiu ao cerco e por que até o ouro do templo não conseguiu calar o som da destruição. Jerusalém não era apenas uma cidade, era o coração pulsante de Israel. Suas muralhas erguiam-se como braços de pedra, abraçando uma população que acreditava estar protegida pelo próprio Deus. O Templo de Salomão brilhava sob o sol, como se o ouro de suas colunas repelisse qualquer ameaça. Os sacerdotes circulavam com autoridade. Os soldados treinados exibiam sua força nos portões. E enquanto as nações ao redor tremiam diante de impérios como o da Babilônia, em Jerusalém reinava uma confiança quase arrogante. O orgulho de Israel não se limitava à arquitetura ou ao exército. Estava no espírito do povo, que via sua história como prova viva da fidelidade divina. Afinal, como a cidade escolhida pelo Altíssimo poderia cair? As reservas de grãos estavam cheias. Os governantes confiavam em alianças e profecias confortáveis. Os líderes religiosos repetiam que nenhuma desgraça viria. E quando alguém ousava dizer o contrário, era visto como traidor, como aconteceu com o profeta Jeremias, constantemente perseguido por tentar despertar os que dormiam. Havia festas no pátio do templo, cânticos nos muros e sacrifícios nos altares. Mas por trás da religiosidade visível, o pecado se infiltrava como veneno em água pura. A idolatria já havia contaminado o trono, e os pactos políticos se sobrepunham à fé. O profeta Ezequiel, mesmo longe, já via em visões os horrores escondidos nos átrios sagrados.
Enquanto isso, o povo caminhava de olhos fechados em direção ao abismo. A certeza da proteção divina havia se tornado um escudo contra a autocrítica e contra a própria voz de Deus. Essa falsa segurança criava uma sensação de invulnerabilidade que impedia qualquer arrependimento genuíno. Era como se as pedras do templo fossem eternas, como se o Santo dos Santos jamais pudesse ser tocado por mãos estrangeiras. O nome de Nabucodonosor era pouco mais que um rumor vindo do norte, abafado pelas canções e pelas rotinas religiosas. Mas algo invisível já se movia. O silêncio de Deus, mais pesado que 1000 exércitos, pairava sobre a cidade, e ninguém percebia. O que parecia força era, na verdade, fragilidade acumulada. Jerusalém confiava em suas muralhas, mas havia rachaduras invisíveis se formando nos corações. A justiça divina não se apressa, mas também não falha. Quando os céus deixam de falar, é porque já disseram tudo. E enquanto a cidade celebrava mais uma Páscoa, o cerco espiritual se fechava com precisão. A Babilônia ainda não tinha tocado seus portões, mas a destruição já havia começado, por dentro. Enquanto Jerusalém se iludia com sua invulnerabilidade, do outro lado do deserto se levantava um homem que não lutava como os outros reis. Nabucodonosor não era apenas um guerreiro, era uma mente afiada, treinada nas artes da matemática, astrologia e engenharia militar. Para ele, a guerra não era caos, era cálculo. Cada cerco era planejado como uma equação. Cada conquista, um experimento de dominação total. E quando ele olhou para Jerusalém, não viu muros, viu variáveis a serem solucionadas. A Babilônia havia se tornado uma máquina de conquista. Seus exércitos marchavam com precisão, organizados por esquadrões que sabiam exatamente onde golpear. Nabucodonosor já havia testado suas estratégias em dezenas de cidades. Nenhuma resistiu. E com cada vitória, seu método se tornava mais refinado. Ele não destruía por impulso, mas por etapas. Primeiro minava a estrutura política, depois a moral do povo. Quando finalmente atacava, a cidade já estava meio vencida. O cerco era só o último passo. Para conquistar Jerusalém, Nabucodonosor não confiaria apenas na força das espadas. Ele conhecia a fé do povo, o orgulho religioso, a ligação com o Templo de Salomão, e usaria tudo isso contra eles. Sabia que, se plantasse medo no coração dos líderes, o restante viria abaixo como dominó. Começou exigindo tributos, depois forçou acordos diplomáticos que enfraqueciam a soberania de Judá. Seus espiões já andavam entre os nobres. Sua presença era como fumaça invisível, enchendo o ar antes mesmo do fogo começar. E quando ele decidia que era hora de atacar, não havia como resistir. Seus engenheiros desenhavam muralhas dentro das muralhas, isolando cidades inteiras até que a fome gritasse mais alto que os soldados. O cerco babilônico não era barulhento, era silencioso, sufocante, meticuloso. Era como um animal que cerca a presa até ela perder as forças. E o mais impressionante, enquanto a cidade implodia, ele permanecia firme, impassível, como se apenas executasse um roteiro escrito com precisão sobrenatural. Foi assim que Jerusalém entrou na mira de um dos conquistadores mais perigosos da história. Não porque era uma cidade rica ou poderosa, mas porque representava algo maior. Uma peça essencial no tabuleiro entre impérios. Nabucodonosor não via apenas muros a derrubar, via uma mensagem a ser enviada ao mundo. Quem ousasse desafiar Babilônia pagaria o preço máximo. E quem confiasse demais em sua própria justiça enfrentaria o peso da destruição calculada. Jerusalém, aos olhos de muitos, parecia pequena demais para atrair a fúria de um império como a Babilônia. Mas quem observava o mapa com olhos de rei enxergava outra coisa. A cidade estava posicionada entre duas potências em constante tensão, o Egito e Babilônia. Era o ponto de passagem entre o crescente fértil e o norte africano,
uma ponte geopolítica estratégica. Controlar Jerusalém era como possuir a chave de uma porta que levava aos dois mundos. Nabucodonosor sabia disso e não a deixaria escapar. Mas havia algo mais profundo que estratégia militar. Jerusalém representava resistência espiritual. Era a cidade do Deus único em meio a um mundo de ídolos. Subjugá-la significava não apenas vencer um território, mas calar uma fé que incomodava. A conquista daquela terra seria um símbolo, a supremacia da Babilônia sobre qualquer outro trono, terreno ou celestial. Nabucodonosor não desejava apenas a terra, ele queria dobrar a alma de um povo inteiro. E para isso, precisaria destruir suas esperanças. O Templo de Salomão, com seus rituais diários, suas cortinas sagradas e o Santo dos Santos oculto, era um lembrete constante de que Israel se via como nação escolhida. Para um imperador como Nabucodonosor, esse tipo de orgulho era inaceitável. A presença do templo era uma provocação em si. E quanto mais os judeus afirmavam que seu Deus os protegeria, mais o rei da Babilônia se sentia compelido a mostrar que nenhum altar resistiria à força de seu exército. Era uma guerra espiritual, disfarçada de conquista territorial. Além disso, Jerusalém era símbolo de autonomia. Enquanto ela resistisse, outras cidades pensariam em fazer o mesmo. Sua queda, portanto, seria pedagógica, uma demonstração pública do que acontecia com os que ousavam desafiar a ordem babilônica. Nabucodonosor não podia permitir que aquela chama continuasse acesa no meio do deserto. Cada dia de rebeldia da cidade era um lembrete de que ainda existia esperança fora do domínio babilônico. Era preciso apagá-la, com precisão, com violência e com permanência. O desejo por Jerusalém não era apenas político, militar ou econômico. Era profundamente simbólico. A cidade havia sido construída com base em promessas divinas, alianças sagradas e pactos eternos. Destruí-la seria como romper essas promessas diante de todos. O saque, o exílio, a destruição do templo, tudo isso carregava um significado que ia além do visível. Babilônia queria mais que territórios, queria quebrar o espírito. E Jerusalém, sem saber, já marchava para o centro desse conflito cósmico. O primeiro ataque de Nabucodonosor não foi com lanças nem tochas. Ele entrou em Jerusalém com exigências, não com gritos. O ano era 605 a.C. e a Babilônia acabara de vencer o Egito em Carquemis. A cidade de Deus ainda tinha seus muros intactos, mas sua independência já estava comprometida. Sem disparar uma flecha, Nabucodonosor arrancou dos braços da cidade seus melhores jovens, nobres, instruídos, promissores. Foi um golpe cirúrgico. Feriu o futuro, não o presente. Entre os levados estava Daniel, um jovem sábio, puro, que logo seria conhecido nas cortes estrangeiras. Junto com ele, outros tantos foram deportados para servir em Babilônia. A cidade naquele momento respirou aliviada. Nenhuma pedra caiu. O templo de Salomão continuava de pé. Os sacerdotes retomaram os sacrifícios, mas não perceberam que a semente do exílio havia sido plantada. Jerusalém se entregou sorrindo, acreditando ter vencido pela diplomacia. Não sabia que já havia perdido, de forma silenciosa e irreversível. A estratégia de Nabucodonosor era genial. Ao invés de humilhar Jerusalém de imediato, ofereceu-lhe a ilusão de controle. Deixou um rei local no trono, permitiu que os cultos continuassem. E assim, enquanto o povo celebrava a aparente paz, a Babilônia cavava túneis invisíveis no orgulho de Israel. Era como veneno em doses pequenas, destruindo lentamente o senso de identidade, autonomia e santidade. O povo estava livre, mas vigiado. Era livre, mas em débito. A cidade sorria, sem perceber a prisão que crescia ao seu redor. O profeta Jeremias alertava com insistência. Suas palavras eram duras, sua linguagem incômoda.
Falava de castigo espiritual, de pecado oculto, de destruição inevitável. Mas a maioria preferia escutar os falsos profetas que anunciavam prosperidade. As vozes que diziam: Deus jamais permitiria que o Santo dos Santos fosse violado. Havia uma confiança doentia nas tradições. O orgulho de Jerusalém impedia que vissem a verdade diante dos olhos. E enquanto isso, a Babilônia aprendia tudo sobre eles. Essa primeira entrega não foi apenas física, foi espiritual. A cidade que um dia marchara com a Arca da Aliança, agora entregava seus filhos ao domínio de reis pagãos. O que começou com diplomacia abriria caminho para cerco, fome, massacre e destruição. O nome de Nabucodonosor seria gravado com fogo na memória da nação. Mas naquele momento, ele era apenas o homem que exigiu o mínimo e recebeu tudo. Jerusalém não foi conquistada à força, ela se ofereceu. E isso tornou sua queda ainda mais amarga. A aparente trégua não durou muito. Em 597 a.C., Jerusalém sentiu o peso da ira babilônica com mais força. O rei Joaquim, jovem e inexperiente, foi arrancado do trono como se fosse um peão descartável. Com ele, milhares de artesãos, escribas, mestres e homens de valor foram levados em correntes para o exílio. Não foi apenas uma vitória militar. Foi um esvaziamento calculado. Nabucodonosor tirou da cidade sua elite, sua inteligência, sua capacidade de se reconstruir. O que restou? Um corpo sem cabeça. O povo assistiu em silêncio enquanto as caravanas se formavam. Não havia resistência. Era como uma procissão sombria. Entre os exilados estavam homens de fé, como o profeta Ezequiel, que veria em visões o juízo que se abateria sobre Jerusalém. A dor era palpável, mas o orgulho ainda não havia morrido. Muitos acreditavam que aquela era só mais uma crise. Os muros ainda estavam de pé, o templo ainda em funcionamento, mas espiritualmente algo essencial havia sido arrancado: a sabedoria que sustentava a nação. Com a elite removida, Jerusalém tornou-se frágil por dentro. O novo rei, nomeado pela Babilônia, era mais um símbolo da humilhação nacional. O povo, antes guiado por líderes que estudavam as Escrituras e moldavam o caráter da nação, agora era dirigido por oportunistas e medrosos. O exílio de Joaquim foi mais que uma punição. Foi o início da fragmentação da identidade de Judá. Era como se cada homem sábio levado para a Babilônia representasse uma página arrancada da memória do povo. As vozes proféticas continuavam clamando. Jeremias ainda caminhava pelas ruas destruídas emocionalmente, apontando para o pecado escondido, para a idolatria dos príncipes e para a traição dos líderes religiosos. Mas poucos o ouviam. As pessoas estavam ocupadas tentando sobreviver à nova realidade. Preferiam acreditar que tudo voltaria ao normal, que o trono de Davi jamais seria abalado. O problema é que Deus não divide sua glória com ninguém. E Jerusalém ainda se agarrava ao que restava de sua aparência, ignorando sua decadência espiritual. Cada deportação era como um golpe no coração da cidade. O cerco final ainda não havia começado, mas a alma de Jerusalém já sangrava. A Babilônia não precisava invadir com pressa. Ela apenas tirava, camada por camada, tudo o que dava vida àquela nação. Quando o rei foi humilhado e os sábios levados, a cidade não apenas perdeu sua força, perdeu também sua visão. E uma cidade cega não enxerga o abismo que se aproxima. Depois da deportação de Joaquim, Nabucodonosor colocou no trono um homem manipulável, Zedequias. Era o típico rei sem pulso firme, sem visão espiritual e sem autoridade verdadeira. Sua coroa não veio de herança, mas de humilhação. Sabia que era apenas um representante da vontade da Babilônia, mas mesmo assim buscava manter uma aparência de controle. Tentava agradar ao povo, aos sacerdotes e ao mesmo tempo aos babilônios, sem perceber que ao agradar a todos, traía a todos.
Durante 11 anos, Zedequias governou Jerusalém com medo e dissimulação. A cada decisão, os olhos de Nabucodonosor pesavam sobre ele como uma sombra, mas havia uma inquietação crescente no povo. Os profetas nacionalistas anunciavam livramentos, e o Egito, enfraquecido porém ainda influente, prometia apoio militar. Pressionado por todos os lados, o rei decidiu romper com a Babilônia. Foi uma escolha motivada pelo desespero, pelo orgulho e por uma fé distorcida que ignorava os avisos do profeta Jeremias. O profeta havia dito com todas as letras: submetam-se à Babilônia e vivam. Mas ninguém queria escutar. A ideia de sujeição era repulsiva demais. Zedequias, mesmo sem exército forte, mesmo com a cidade espiritualmente esvaziada, decidiu resistir. Rasgou o acordo, rompeu os tributos e declarou sua independência. Aquilo foi como um tapa na face do império mais temido do mundo antigo. E com isso, a sentença de destruição foi selada, não apenas contra ele, mas contra toda a cidade. O que parecia coragem era, na verdade, um ato suicida. Zedequias não entendeu o tempo de Deus. Agiu fora da vontade divina, ignorando os alertas espirituais e confiando em promessas humanas. O Egito, como era de se esperar, não sustentou a aliança, e Jerusalém, já ferida, agora se tornava alvo direto da fúria de Nabucodonosor. Não haveria mais negociações. O cerco que viria a seguir não teria diplomacia nem concessões. A cidade que desafiou a Babilônia estava prestes a experimentar o peso completo de sua decisão. E foi nesse cenário que os últimos dias de esperança se esvaíram. O orgulho de Israel, já abalado, se transformava agora em pânico. O rei, que devia proteger seu povo, havia condenado todos à destruição. O silêncio de Deus aumentava. As palavras de Jeremias pareciam ecoar em vão. A traição de Zedequias não foi apenas contra Nabucodonosor, mas contra a própria voz do Altíssimo. E Jerusalém, mergulhada em confusão, se preparava, sem saber, para enfrentar o cerco mais cruel de sua história. Em 588 a.C., a paciência de Nabucodonosor chegou ao fim. Sem alarde, seu exército marchou até Jerusalém e a envolveu como uma serpente que cerca lentamente sua presa. Não houve invasão direta. Em vez disso, uma nova muralha foi construída ao redor da cidade. Uma prisão de pedra, madeira e homens determinados. Era como se Babilônia tivesse desenhado outra Jerusalém, mas do lado de fora, para sufocar a original. Ninguém entrava. Ninguém saía. O cerco havia começado. Os primeiros meses foram suportáveis. Havia mantimentos estocados. O povo ainda acreditava em milagres. Mas com o tempo, o trigo acabou. As reservas de azeite secaram. As mães olhavam para seus filhos com angústia, tentando esconder o som do estômago vazio. A fome não veio com pressa. Ela rastejou pelas ruas, esvaziou os olhos das crianças e deixou os corpos mais leves que os ossos. E com ela vieram os rumores: canibalismo, roubo de cadáveres, pais vendendo filhos por pão. O templo de Salomão continuava em pé, mas já não havia incenso nos altares. Os sacerdotes estavam famintos. A cidade inteira se tornara uma sombra do que fora. A fome transformou os homens em bestas. Os soldados guardavam os muros, mas sabiam que estavam apenas adiando o inevitável. O profeta Jeremias continuava a falar, mas agora sua voz se misturava ao gemido da cidade. Era o silêncio de Deus que mais doía. Um silêncio que gritava entre os becos escuros, onde famílias inteiras desapareciam sem deixar rastros. Zedequias, trancado em seu palácio, já não sabia o que fazer. O Egito não veio. A Babilônia não recuou. Os falsos profetas desapareceram. A cidade, que antes desprezava o aviso do exílio, agora ansiava por um fim.
Alguns tentaram fugir pelos esgotos, outros escalaram os muros, mas nada funcionava. Era como se o próprio ar estivesse preso. Jerusalém havia se tornado uma prisão divina, um juízo vivo. E enquanto isso, os babilônios apenas esperavam. Não era necessário atacar, bastava observar. O exército mais poderoso do mundo antigo vencia pela espera. Era a guerra sem espadas, sem gritos, sem avanço. A morte vinha de dentro, silenciosa e impiedosa. O cerco era total, físico, emocional, espiritual. E enquanto os líderes religiosos imploravam por respostas, só restava uma certeza: a justiça divina estava sendo cumprida, não por fúria impulsiva, mas por um castigo calculado. O que começou com orgulho agora se dissolvia em desespero. E as muralhas, antes símbolo de proteção, tornaram-se as grades de sua sentença. 18 meses. Esse foi o tempo que Jerusalém resistiu à fome, à sede e ao silêncio. Mas nenhum império interior sobrevive tanto tempo cercado por si mesmo. Em uma madrugada fria, quando as vigias cochilavam e os sacerdotes já não oravam, uma rachadura surgiu em uma das muralhas. Não foi um terremoto, não foi uma explosão. Foi o cansaço. O peso da fome, do pecado e da ausência de arrependimento abriu espaço para o colapso final. A cidade que se dizia eterna havia sido quebrada pelo tempo. Os soldados, esgotados, não tinham mais forças nem para lutar. Muitos abandonaram seus postos, outros se esconderam como sombras. Zedequias, em pânico, fugiu com o que restava de sua guarda pela passagem dos fundos. O mesmo homem que um dia jurou proteger Jerusalém, agora fugia pelas ruínas que ajudou a provocar. Mas sua fuga foi em vão. Os babilônios o capturaram, mataram seus filhos diante de seus olhos e, como sinal de humilhação, arrancaram-lhe a visão. A última imagem que o rei viu foi o fim de sua linhagem. Dentro da cidade, o caos tomou conta, sem liderança, sem exército, sem esperança. As famílias que resistiram até o fim foram pisoteadas, não só pelos inimigos, mas pelo peso da desgraça. O cerco não terminou com gritos de guerra, terminou com um silêncio sepulcral, como se até os céus tivessem se recusado a assistir ao fim. A cidade de Deus não caiu com estrondo. Ela desmoronou com suspiros, com lamentos, com olhos vazios, fitando os escombros do que um dia foi sagrado. Não houve celebração entre os vencedores. Nabucodonosor não precisava cantar vitória. Para ele, aquela era apenas mais uma equação resolvida com perfeição. Mas para Jerusalém, foi a extinção de um sonho. As ruas onde ecoavam salmos agora estavam cobertas de cinzas. As casas antes cheias de riso agora só tinham ecos de dor. O povo não morreu apenas de fome ou pela espada, morreu por dentro. O que era santo havia sido profanado, o que era eterno havia se calado. A queda de Jerusalém não foi apenas um evento militar, foi um colapso espiritual. O orgulho de uma nação foi enterrado sob o peso do próprio pecado. A muralha rachada era apenas um reflexo da rachadura na aliança com Deus. E quando a última pedra caiu, restou apenas poeira e o som abafado do choro daqueles que sobreviveram. Nada doía mais em Jerusalém do que ver o templo de Salomão tomado. Aquele lugar não era apenas pedra, era a habitação do Altíssimo. As colunas de ouro, os utensílios sagrados, a arca desaparecida, o incenso interrompido, tudo se calou. Os babilônios entraram no santuário como quem pisa num campo inimigo e não encontraram resistência. O Santo dos Santos, que por gerações inspirou temor, agora era apenas uma sala vazia, e quando o fogo foi aceso, o céu pareceu escurecer junto com as chamas. As labaredas dançavam entre os véus do templo, consumindo os detalhes entalhados à mão, os altares, os símbolos. Não havia salmos nem lamentos. O fogo falava por si.
O lugar mais sagrado do mundo havia sido entregue aos invasores, não por força, mas por justiça divina. Era como se Deus tivesse se retirado primeiro, permitindo que o que sobrava fosse queimado até virar cinza. O orgulho de Israel, que tanto se apoiava na existência daquele templo, agora se desintegrava sob seus próprios olhos. As cinzas do templo se misturavam à poeira das ruas e ao sangue dos que tentaram proteger o que já estava perdido. Os sacerdotes, outrora honrados, vagavam desnorteados, sem altar, sem direção. A fé institucionalizada foi desfeita. Não havia mais onde sacrificar, nem para quem oferecer. A estrutura que sustentava toda a identidade religiosa de Jerusalém havia sido desmontada, e com ela o espírito da cidade se apagava como a última chama de uma vela esquecida no escuro. O saque foi meticuloso, cada objeto de valor foi recolhido pelos soldados de Nabucodonosor. Cálices, candelabros, cortinas, madeira de cedro e pedras preciosas. A Babilônia não levou apenas riquezas, levou história, levou símbolo, levou fé. O Templo de Salomão, obra-prima da aliança entre o céu e a terra, agora era só memória. Uma lembrança dolorosa do que se perdeu quando o pecado foi maior que o temor. Não foi apenas um prédio que caiu, foi a extinção de um espírito, um colapso do invisível. O profeta Jeremias chorou. Suas lamentações ecoaram entre os sobreviventes como única linguagem possível. O templo se foi, mas a pergunta continuava queimando como brasas na alma do povo. Onde está Deus agora? O Santo dos Santos havia sido reduzido a escombros, mas a justiça divina não precisava mais de altares físicos. Ela havia sido cumprida, e o vazio deixado ali não seria preenchido por gerações. O templo virou cinzas e com ele caiu o último pilar que sustentava a glória de Jerusalém. Quando tudo se calou, o que restou foi o vazio. As ruas de Jerusalém, antes cheias de passos e canções, agora gemiam sob o peso das ruínas. O ar cheirava a fumaça e a abandono. As mulheres que sobreviveram carregavam marcas visíveis e invisíveis. Muitas foram violentadas diante de altares que um dia foram sagrados. Crianças eram vendidas como mercadoria, e os nobres que restaram foram acorrentados, marchando rumo à Babilônia como troféus de um império que não teve pressa para vencer. O ouro do templo, agora amontoado nos tesouros de Nabucodonosor, não brilhou mais. Era ouro sem propósito, arrancado de um lugar onde sua função era adorar. Os utensílios sagrados, uma vez usados para glorificar o Deus de Israel, estavam agora sob o olhar de sacerdotes pagãos. Era como se cada objeto gritasse em silêncio por sua profanação. Mas não havia resposta. O céu parecia trancado. Nenhum milagre aconteceu. Nenhum anjo apareceu. Era como se Deus tivesse virado o rosto e deixado a história seguir sem intervenção. O povo se perguntava o que havia acontecido. Por que o Deus que abriu o Mar Vermelho não os salvou? Onde estava o mesmo Senhor que derrubou as muralhas de Jericó? O silêncio era cruel. E mesmo aqueles que haviam ignorado os avisos dos profetas agora clamavam por misericórdia. Mas as orações batiam em muros invisíveis. Não porque Deus fosse indiferente, mas porque o tempo da advertência havia passado. O castigo espiritual estava completo, e não havia atalhos para escapar das consequências. O livro de Lamentações, escrito em meio a esse cenário, não tenta suavizar a dor. É um grito rasgado. Fala de mães cozinhando seus próprios filhos, de jovens pendurados nos muros, de príncipes transformados em mendigos. É uma poesia feita de lágrimas e poeira. Ali, Jeremias não busca respostas. Ele apenas registra o peso do silêncio de Deus, porque às vezes o juízo não vem com trovões, vem com ausência. E nada assusta mais do que perceber que o céu não responde. A destruição de Jerusalém não foi apenas o fim de uma cidade,
Foi o espelho do que acontece quando o pecado endurece o coração ao ponto de não ouvir mais. Foi o colapso do orgulho, a queda do Santo dos Santos, o silêncio que ecoa até hoje nas páginas da Escritura. Nabucodonosor achou que venceu, mas o verdadeiro vencedor foi o Deus que provou que não se deixa zombar. Quando ele se cala, é porque já falou tudo. E quando o ouro brilha no chão da Babilônia, é só reflexo do que foi perdido para sempre. Jerusalém caiu não quando seus muros foram rachados, mas quando sua fé foi corroída pelo orgulho. A destruição veio de fora, sim, mas começou por dentro, onde o pecado foi normalizado, onde a verdade foi silenciada, onde a justiça divina foi ignorada. E talvez essa não seja apenas uma história antiga, talvez seja um espelho. Porque quantas vezes confiamos em estruturas, títulos ou aparências, enquanto por dentro estamos vazios, rachados, prontos a desmoronar. O silêncio de Deus é um dos sons mais assustadores que alguém pode enfrentar. Não porque ele se afasta por capricho, mas porque às vezes, quando todos os alertas foram ignorados, ele apenas deixa que o colapso fale por si. E quando isso acontece, não há muralha, ouro ou ritual que possa impedir o juízo. A história de Jerusalém nos lembra que a presença de Deus não se mantém onde não há arrependimento. E agora, eu pergunto a você, o que precisa ser restaurado dentro de você antes que as muralhas comecem a ruir? O que está sendo ignorado em nome de uma fé confortável, mas vazia? Será que ainda é tempo de ouvir antes que o silêncio seja tudo o que reste? Jerusalém teve profetas. Você também tem este momento. Que ele não passe despercebido. Se essa história mexeu com você, compartilhe este vídeo. Alguém que você conhece talvez esteja cercado, espiritualmente faminto, prestes a cair, e precisa ouvir essa verdade. Aproveita também para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você vai continuar descobrindo os segredos esquecidos da Bíblia, com profundidade, impacto e temor de Deus.